Mas se a gente tem absoluta certeza que a gente consegue administrar, ou seja, o paciente, o tecido pulpar, no caso, vai se recuperar, porque biologicamente ele tem condição, a gente tem que seguir adiante, ou deve seguir adiante com procedimento conservador. Nesse aspecto, a gente tem que imaginar o seguinte, que o tecido pulpar e o complexo dentina-pulpa, que a gente melhor pode mencionar, eles são estruturas de uma importância muito grande e precisam ser bem tratadas. Mas, basicamente, a natureza é tão fantástica que existe uma quantidade de dentina remanescente que é muito importante no critério de decisão do que nós vamos colocar sobre o tecido pulpar. Ou seja, sobre o complexo dentina-pulpa, melhor dizendo, né? Ou seja, dentina e tecido pulpar. Quando a gente vai pensar nisso, ou seja, a polpa está no estado de uma boa qualidade em termos de poder de reparação. Então a gente vai pensar nas possibilidades, ou seja, de quanto de dentina remanescente tem entre o teto da câmara pulpar e o fundo da cavidade, o assoalho da cavidade que nós estamos lidando. Então, para isso, se a gente tem essa percepção, a gente pode usar diferentes materiais. O importante aqui é usá-los corretamente. Uma das opções excelentes, nós temos trabalho na literatura mostrando isso, são os ionômeros de vidro modificados por resina, no caso de materiais que a gente está fazendo procedimento, por exemplo, com um material selador, material restaurador, resina composta, use ionômeros modificados por resina para forramento, por exemplo, que não precisem de um pré-tratamento. Por exemplo, nós gostamos muito do Vitrebond da 3M e tem trabalhos recentes mostrando também a possibilidade de utilizar o Riva da SDI. Então, o que significa dizer? Significa dizer que o ionômero de vidro tem excelentes qualidades. A gente sabe que os sistemas adesivos também têm, mas os ionômeros de vidro, particularmente esses que nós estamos falando, e a minha experiência principalmente é com o Vitrebond, já saíram alguns trabalhos que a gente fez e publicou falando sobre esse material. Ele é da cor da dentina, ele é resistente ao condicionamento ácido porque ele é fotoativado. Você tem uma redução na sensibilidade do ionômero propriamente dita pelo componente resinoso. E nós temos a reação ácido-base, que é a característica de qualquer ionômero. Por isso é fundamental que a gente use realmente um ionômero, ou seja, que ele tenha a reação ácido-base, porque além de tudo isso, é um material com uma biocompatibilidade bem interessante quando existe uma espessura de dentina, separando a polpa do fundo da cavidade, propriamente dita, né, do soalho da cavidade. E essa espessura, a literatura mostra que uma espessura 0,5 milímetros, às vezes até um pouco menos, a gente consegue administrar esse material com uma certa eficácia sobre essa dentina. O que é que a gente quer confirmar? Que o ionômero de vidro, por essas qualidades que nós já falamos, ele também tem um coeficiente de expansão térmica semelhante à estrutura do dente, bem próximo à estrutura do dente, ou seja, quando você toma uma água gelada ou um café quente, tanto contrai quanto expande toda a estrutura, seja dente, material e ionômero de vidro, de forma semelhante, não abrindo um espaço entre ele e a estrutura dentária. Isso é um aspecto extremamente importante. Nós vamos ter liberação de flúor e nós vamos ter também uma adesão que é baseada numa reação química entre o ionômero de vidro e a estrutura dentária. Então tudo isso torna esse material um material muito interessante numa condição que a gente chama aqui para usar como forrador. Imagine então que você aplica o material, que é da cor da dentina, no caso do Vitrebond, aplica a luz e logo em seguida você continua fazendo o procedimento, que é o procedimento restaurador, utilizando ou discutindo aqui no caso a resina composta. Então o ionômero de vidro, nessas características que nós falamos, é um excelente material e ajuda muito a reduzir a sensibilidade pós-operatória.